Olá a todos! Quando puder, clique no botão curtir se gostou do conteúdo. Isso significa muito para nós e ajuda esse canal a crescer. Além disso, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Compartilhe no WhatsApp. Se você é novo aqui, considere clicar no botão inscrever-se no canal Alienígenas e no sino de notificação para nunca perder nossos vídeos mais recentes. Deixem um comentário com feedback. Alienígenas. Ternos pretos, olhos inumanos e um propósito secreto, talvez até sobrenatural. Eles são os Homens de Preto. Eles aparecem na calada da noite e não aceitam não como resposta. Por várias décadas, especialistas em OVNI e abduzidos têm falado sobre a chegada de investigadores ameaçadores após supostas aparições de OVNIs. As histórias são praticamente idênticas. Essas figuras sinistras têm sido denominadas de Homens de Preto devido à sua roupagem negra e elegante. Os Homens de Preto costumam ser vistos tradicionalmente em pares ou em três. Os Homens de Preto aparentemente visitam testemunhas de OVNI. Elas também vestidas de preto. Eles são muito bem vestidos, como a imagem de um agente do FBI de antigamente. Muitas vezes as testemunhas não disseram a ninguém sobre a sua experiência, então é estranho esses caras aparecerem sem nenhuma provocação ou convite. Esse caso é um grande exemplo de Homens de Preto aparecendo do nada no local de um encontro de OVNI. Mas o que ainda não está claro é para quem eles trabalham. Se esses Homens de Preto se reportam ao governo, a grandes empresas, à imprensa ou até mesmo à raça alienígena, no final dá tudo na mesma. Existe uma autoridade suprema que está muito comprometida em negar ao público nosso direito de saber a verdade sobre OVNIs. Quem é essa autoridade suprema e qual é seu objetivo? O mistério de quem são os Homens de Preto se estende tanto que está, na verdade, sendo investigado pelo governo. Em janeiro de 2015, eu recebi um e-mail de um engenheiro de voo naval aposentado. Ele pediu que eu o chamasse apenas de Brian, quando o mencionasse em público. E ele me contou o seguinte: de mais ou menos 1983 até quando ele se aposentou na Marinha em 1997, ele participou de todos os tipos do que eles chamam de missões de expedição do Esquadrão Antártico, que incluíam resgatar pessoas em vários lugares. E em todas essas viagens, nada incrivelmente estranho havia ocorrido, mas então, de repente, começou a acontecer uma coisa atrás da outra. Durante uma missão do esquadrão nos Montes Transantárticos, toda a tripulação viu um punhado de objetos pratas voando. Eles eram redondos. E ele disse que os objetos faziam coisas muito estranhas. Eles voavam até um pico em grupo, até outro pico em grupo e até outro pico em grupo. E depois eles sumiam. E isso não aconteceu apenas uma vez, aconteceu repetidas vezes. Não muito tempo depois, eles receberam uma tarefa. Era uma emergência médica. Eles agora estavam sob pressão, o tempo estava acabando. E então tomaram uma decisão. Eles iriam pela área proibida de voar porque era uma emergência médica. E o que eles viram? Parecia uma enorme entrada para uma caverna no gelo, mas havia uma descida acentuada. Ele disse, eu acho que tinha pelo menos 60 metros de diâmetro. Era um enorme buraco no gelo. E nossos instrumentos não estavam funcionando. Estávamos perdendo energia, registramos anomalias magnéticas e concluímos que havia alguma coisa naquele buraco que estava causando esses problemas. Essa anomalia tinha cerca de 80 quilômetros de diâmetro e era algo que poderia ser comparado com o campo magnético que é gerado por uma cidade. Eu já estive várias vezes participando da expedição de pesquisa. E quando estávamos na área, nós registramos uma anomalia magnética e também encontramos outras anomalias magnéticas que estão, na verdade, se movendo de um lugar para o outro. Elas estão se movendo e são muito raras e extremamente incomuns. Nós não conseguimos determinar o que estava causando essas anomalias.
Isso é totalmente inexplicável. E, é claro, isso deu origem a teorias de que talvez haja alguma coisa a mais aqui. Talvez um OVNI, talvez algum tipo de base alienígena, talvez até mesmo resquícios de uma civilização perdida. E agora a Agência de Segurança Nacional praticamente proibiu qualquer pesquisa futura e tornou-se praticamente uma área proibida. E depois disso, eles foram repreendidos por homens de terno e gravata. Parecia que eles eram de Washington e ele revelou. Eles nos disseram que não podíamos jamais sobrevoar aquele buraco e nunca mais nós discutiríamos aquilo. O que estava acontecendo? E isso tem alguma coisa a ver com todas essas outras coisas que continuam emergindo e que podem ser alguma coisa arqueológica? Na Antártida? Até o diretor do FBI queria saber o que estava por trás do fenômeno dos homens de preto. Eram os homens de preto que protegem a verdade sobre alienígenas na Antártida e a viagem do almirante Richard Byrd. A Antártida, com suas vastas extensões geladas, guardam segredos de tecnologia extraterrestre. Não importa se você é um general com 4 estrelas ou um João Ninguém qualquer um pode ser o alvo. Muitos desses relatos detalham o quão rapidamente um encontro com homens de preto pode virar a vida de alguém de cabeça para baixo. Temos uma história que começa com um homem simplesmente estando no lugar errado, na hora errada. Histórias que emergem deste continente enigmático. Além dos Estados Unidos, muitos exploradores, os homens de preto, guardam segredos sobre alienígenas e bases ocultas, assim como pirâmides. O almirante Richard E. Byrd, pioneiro cujas expedições à Antártida no início do século XX prepararam o cenário para muito do que sabemos sobre o continente hoje. Sua jornada mais famosa, a Operação High Jump, realizada em 1946, foi uma das maiores expedições à Antártida já montadas, oficialmente, e estender a soberania americana. No entanto, cientistas sugerem que havia mais na Operação High Jump do que aparentava. A expedição de Byrd era um disfarce para investigar fenômenos aéreos não identificados e a possível atividade extraterrestre na Antártida. De acordo com essas teorias, o almirante Richard Byrd encontrou naves voadoras avançadas e foi avisado por uma civilização poderosa e os homens de preto são os guardiões dos segredos sobre alienígenas. Essas figuras misteriosas sempre aparecem após avistamentos de objetos voadores não identificados para intimidar testemunhas e fazê-las se calar. Suas origens e verdadeira natureza continuam sendo protegidas pelo governo americano, com alguns sugerindo que eles podem não ser humanos e de fato seres extraterrestres. Alienígenas ou humanos, parece claro que os homens de preto existem mesmo e trabalham de formas diferentes. Ainda que muita coisa sobre os homens de preto permaneça um mistério, o padrão imprevisível de suas aparições sugere que se você avistar um OVNI, você pode logo encontrar esses homens de preto na sua porta. Hoje vamos descobrir a história verdadeira e mostrar evidências incríveis que colocarão você face a face com os homens de pior reputação de toda a história dos OVNIs. Venha descobrir o mistério dos homens de preto em Alienígenas. Os Homens de Preto. A sua existência ficou famosa com a comédia estrelada por Will Smith e Tommy Lee Jones sobre alienígenas lutando contra agentes secretos, mas relatos de encontros na vida real com essas figuras sombrias contam uma história diferente da lenda de Hollywood. Quando Hollywood mostra homens de preto, principalmente em filmes, eles são meio engraçados. Entretanto, pelos relatos que eu ouvi sobre visitas dos homens de preto, eles são bem mais sombrios do que isso. Eles são mais misteriosos, são assustadores. Eles têm uma aparência ameaçadora e não tem nada a ver com a imagem que Hollywood trouxe deles. O governo americano precisava abafar o caso dos objetos voadores não identificados. Por isso enviava agentes para calar as testemunhas, mas as pessoas desconfiaram do governo americano. Em seguida foi, a partir deste momento, que os filmes de homens de preto apareceram nos cinemas, mas como filmes de comédia americana para desviar do assunto polêmico. Agora, as pessoas que recebem visitas de homens de preto, os agentes do governo, elas evitam falar sobre esse assunto de alienígenas,
com medo de serem chamadas de loucas, ou por assistiram filmes demais. Tudo isso faz parte da campanha de ocultação do governo para calar as testemunhas de objetos voadores não identificados. O investigador Antônio Paris deve saber. Fundador da Aerial Phenomena Investigation, ou API, ele tem estudado casos reais desses homens de preto por mais de 10 anos. Os homens de preto que ele estudou são muito conhecidos na comunidade de OVNIs. Eles são temidos como inquiridores ameaçadores e silenciadores das testemunhas de OVNIs desde a sua primeira aparição em 1956. Os relatos dos Homens de Preto se tornaram populares pela primeira vez no livro clássico de Gray Barker, de 1956. Eles sabiam muito sobre os discos voadores. O livro relata encontros chocantes com OVNIs, desde Brush Creek, na Califórnia, até Bridgeport, Connecticut. Até mesmo documentos de registros do FBI mencionam o livro de Barker e o interesse levantado por 3 homens de terno preto que teriam silenciado o jornalista Albert Bender. O Albert Bender era um pesquisador de fenômenos de OVNI. Ele recebeu um arquivo sobre uma abdução alienígena e quando foi publicar seu artigo sobre o caso de abdução, ele recebeu uma visita de certos homens de preto bastante ameaçadores. Bender estava prestes a publicar a sua história quando foi visitado pelos homens de preto. Apesar de Bender nunca ter relatado exatamente o que aconteceu, ele também nunca publicou o relato de abdução. Não se sabe ao certo se eles eram ou não agentes do governo, mas este documento de um cofre do FBI de 1954 tem o nome de Albert Bender como uma pessoa de interesse. Depois deste documento, vários relatos de homens de preto têm vindo a público em todo o mundo, e eles parecem ter a mesma descrição. Os Homens de Preto têm uma aparência bastante específica. Eles estão sempre vestidos de forma impecável. Eles estão sempre de preto, é claro. Às vezes, seus movimentos são robóticos e com frequência se referem uns aos outros não por nomes, mas por números. Esses silenciadores, como também são chamados, frequentemente aparecem dias ou até horas depois que um avistamento de OVNI é noticiado. De acordo com os relatos, eles se aproximam das testemunhas quando elas estão sozinhas, normalmente ao anoitecer. Quando as testemunhas são visitadas pelos homens de preto, muitas vezes é um encontro intimidador. Elas são interrogadas e são levadas a temer ou pelas suas vidas ou pela sua segurança e, normalmente, param de falar do que viram depois que os homens de preto vão embora. Os homens de preto normalmente são vistos chegando em carros pretos, sem placa ou às vezes em veículos ainda mais impressionantes. As testemunhas normalmente dizem que os homens de preto aparecem em veículos pretos sem placa. Eles também foram vistos em helicópteros pretos e eles ficam sobrevoando uma área por vários minutos como se estivessem estudando a pessoa e a região. Apesar de ser claro que esses investigadores desejam silenciar a verdade sobre os OVNIs, o maior mistério é quem seriam essas criaturas. Muitos acreditam que há uma conspiração do governo, mas na verdade sobre os fenômenos de OVNI tem sido escondida do público. Eles veem os Homens de Preto como guardiões desse segredo. Detalhes chocantes sobre encontros com homens de preto de verdade. Ela achou que eles iam conseguir ler a mente dela, que ela não iria conseguir se esconder deles. Tudo levando à prova incontestável que revelará os homens de preto em carne e osso. Você não vai acreditar em seus olhos. Homens de Preto. É somente através dos estranhos relatos de suas vítimas que podemos começar a tentar entender a verdadeira natureza desses seres misteriosos. Um dos relatos mais famosos sobre os Homens de Preto é provavelmente o caso de 1964 de um inglês chamado Jim Templeton. Templeton, um bombeiro local de Carlisle, no Reino Unido, tinha recentemente relatado um encontro com o que muitos acreditam ser um extraterrestre. Num passeio de família, Templeton decidiu tirar uma foto de sua filha numa área conhecida como Solway Firth. Depois de tirar 3 fotos da menina na linda paisagem natural, Templeton e sua família foram então aproveitar o dia. Somente depois, quando o filme foi revelado, que ficou claro que o passeio não tinha sido nada comum. Na segunda das 3 fotos, uma figura estranha e ameaçadora é vista atrás da sua filha.
A figura parece estar usando alguma espécie de traje espacial. Ele iria se tornar conhecido em todo o mundo como o Homem Espacial de Solway Firth. Mas foi o que aconteceu depois de ter visto o Homem Espacial que pode revelar a existência dos Homens de Preto. Pouco depois desse incidente, Jim Templeton foi visitado por 2 homens. Eles diziam fazer parte do governo e fizeram muitas perguntas sobre o incidente. Esses 2 indivíduos, que estavam vestidos elegantemente, totalmente de preto, referiam-se a si mesmos por números, e foi tudo muito, muito estranho. Os homens ordenaram que Templeton os levasse ao local onde o suposto homem espacial tinha sido fotografado. Ele os levou para o pântano para mostrar o lugar onde ele tinha tirado a foto, como se estivesse investigando o que tinha acontecido ali para capturar aquela imagem. Mas quando Templeton pediu uma identificação aos homens, eles não a mostraram. Tudo o que disseram foi que trabalhavam para o governo de Sua Majestade. Eles então fizeram a Templeton uma pergunta surpreendente e inquietante. Eles queriam saber onde ele tinha visto o segundo homem espacial. Mas Templeton não tinha visto um segundo homem espacial. Ao insistir que era apenas um, eles ficaram estranhos e hostis. Por que eles teriam perguntado sobre um segundo homem especial? Será que eles sabiam alguma coisa que o Templeton não sabia? O Ministério de Defesa britânico nega ter mandado investigar o caso, mas a mera aparição desses homens no Reino Unido parece dissipar as alegações de que esses investigadores seriam agentes americanos do FBI. Então, quem seriam esses homens de preto? Uma pessoa pode ter a resposta. Quando os casos chegam, a gente passa eles por uma espécie de triagem. E nessa triagem nós temos alguns critérios. E um desses critérios é, por exemplo, múltiplas testemunhas. Algum tipo de foto ou desenho, preferencialmente um avistamento de dia. E o mais importante é uma testemunha confiável. Antônio Parris é um oficial da contra-inteligência americana, bem como um agente da contra-inteligência do Departamento de Defesa. Como fundador e diretor da equipe do Aerial Phenomena Investigations, ele conseguiu as evidências mais convincentes da história dos Homens de Preto. Atualmente, Antônio está investigando uma mulher que não se deterá diante de nada para descobrir a verdade sobre um certo homem de preto. Seu pai. Essa testemunha, que eu não vou revelar a identidade, me contou uma história que ela manteve em segredo a sua vida inteira. E essa história é que o pai dela seria supostamente um homem de preto. O pai dela costumava visitar bases do exército e da aeronáutica e assediava os pilotos e soldados que relatavam ter visto OVNIs. E em algumas ocasiões ele os ameaçava de morte. Ela também contou histórias sobre ele ter visto alienígenas mortos e OVNIs destroçados. Essa mulher que pediu para se manter anônima só deseja encontrar respostas sobre quem seu pai era na verdade. E para garantir a sua segurança, ela esperou até a morte dele. Alguns dos documentos que essa testemunha me deu foram fotos do pai dela de uniforme, fotos do pai dela em Guam, fotos do pai dela como guarda-costas do presidente Eisenhower e fotos do pai dela servindo em Guam junto com o 59º Grupamento Aéreo, que jogou a primeira bomba em Hiroshima. Depois da sua morte, a esposa destruiu quase todos os documentos relacionados aos governos dos Estados Unidos. Um oficial do governo teria informado a filha que ela seria vigiada para sua própria proteção. Talvez o risco tivesse algo a ver com o grupo militar do qual esse homem fazia parte, o 59º Grupamento Aéreo dos Estados Unidos, a mesma unidade alocada em Roswell durante a famosa queda do OVNI de 1947. Eles podem ser do FBI, da CIA, do Ministério da Defesa. São homens com a tarefa de descobrir o que essas testemunhas sabem e garantir que elas se calem. A história desse homem nunca tinha vindo a público até agora. Mas a evidência que Antônio tem sobre os Homens de Preto não termina aqui. O que poderia ser uma evidência incontestável de que os Homens de Preto são reais e podem vir até você? Se essa filmagem for genuína, os Homens de Preto não são só uma série de filmes de Hollywood. Eles são reais. Os Homens de Preto há décadas aterrorizam as testemunhas de OVNIs, desconcertando os teóricos com as histórias sobre o seu comportamento desumano.
Mas será que Antônio Paris, investigador de OVNI, teria provas que poderiam desmascarar os homens de preto como uma realidade assustadora? Um dos meus casos mais famosos em relação aos homens de preto aconteceu em 2008, quando 2 homens de preto visitaram um hotel nas cataratas do Niágara e conseguimos uma filmagem deles entrando. Os homens de preto verdadeiros. Cataratas do Niágara, no Canadá. Um gerente de hotel está fora quando vê uma luz branca ofuscante acima do rio Niágara. O que me surpreendeu nesse caso foi que eles viram um triângulo negro gigantesco. E o mais interessante é que esse triângulo negro era do tamanho de um campo de futebol e não fazia nenhum barulho. E ele ficou pairando acima do hotel e as 2 testemunhas ficaram muito surpresas com o que viram. O caso foi informado ao grupo local de investigações de OVNI. Dias depois, quando o gerente estava de folga, outro gerente recebeu uns telefonemas amedrontados dos empregados do hotel. Eles tinham visto 2 homens estranhos interrogando os hóspedes na recepção do hotel. As testemunhas disseram que esses 2 indivíduos não tinham sobrancelhas e nem cílios, estavam bem barbeados e não piscavam. De acordo com os empregados, os 2 homens vasculharam as premissas do hotel em busca de sua vítima. Eles eram hostis e atormentaram a equipe para saber o paradeiro do gerente. Para uma tímida senhora atrás do balcão, a situação foi assustadora demais para aguentar. Uma mulher disse que era como se eles pudessem ler a sua mente. Eles pareciam olhar diretamente para a sua alma. Por fim, os homens misteriosos vão embora. A equipe diz ter se sentido confusa, perturbada e apavorada. Isso poderia ser só especulação. Mas, por sorte, o gerente do hotel pensou em fazer uma cópia da fita de segurança e agora, pela primeira vez, nós temos evidência dos homens de preto. Essa filmagem é real. E ela pode ser a primeira evidência física das figuras mais elusivas da história sobre investigação de OVNIs. Será que esses homens seriam os verdadeiros homens de preto? Se assistir a esse vídeo, você vai ver hóspedes e trabalhadores indo e vindo, muito casualmente. Mas aí essas 2 figuras aparecem. Veja com atenção esses 2 homens de preto entrando no prédio. A evidência é suficiente para os especialistas chegarem a várias conclusões assustadoras. Se você olhar com cuidado para esses 2 homens, eles estão usando exatamente a mesma roupa. Eles também são exatamente do mesmo tamanho. Esses caras parecem idênticos. Essas características são a marca registrada dos homens de preto e a presença deles é claramente percebida pelos espectadores do vídeo. Quando os homens entraram no hotel, dá para ver que o que parece ser um camareiro ou ajudante se encaminha para o lado esquerdo. Enquanto faz isso, ele fica vendo os 2 homens entrarem. Ele faz o que tem que fazer, volta e imediatamente fica a observar o que esses 2 estão fazendo. Então é claro que há alguma suspeita da parte de alguém que trabalha no hotel. A testemunha mantém uma distância segura dos homens. Ele os segue com os olhos com suspeita. Ele não tira os olhos dos 2 estranhos. Enquanto isso, um garotinho parece hipnotizado ao passar pelas figuras aterradoras. Quando esses homens de preto se distanciam do alcance da câmera, você vê um garotinho no filme. Ele se vira, ele olha obviamente fascinado pelo que essas pessoas são e pelo que elas estão fazendo. A curiosidade é tanta que antes de sair, o garoto se vira e fica olhando pelo vidro, tentando descobrir quem são esses estranhos. Agora, congelando e melhorando a imagem, podemos revelar exatamente o que as testemunhas apavoradas viram de estranho nesses seres. Eles não tinham pelos faciais, olhos azuis enormes e pele absolutamente branca. Mas a coisa mais assustadora que as testemunhas relatam é que esses homens não piscaram nenhuma vez. Nenhuma vez durante o tempo que estiveram ali. Depois dessa análise, podemos finalmente responder a pergunta sobre quem são esses homens de preto. Mas talvez a melhor pergunta seja: o que são eles? Mesmo depois do primeiro relato de Homem de Preto na década de 40, a ideia sempre foi de que eles podem não estar trabalhando para o governo, que eles, na verdade, podem ser extraterrestres. Face sem pelos, movimentos robóticos, conhecimento telepático. Será que esses poderiam ser sinais de que os homens de preto seriam agentes extraterrestres
com a missão de esconder o conhecimento alienígena do público? As pessoas têm especulado que esses avistamentos de homens de preto em casos como o do homem espacial de Sewell Firth podem ser uma prova de alienígenas entre nós. Alienígenas que mudam de forma, na maior parte em forma humana, mas às vezes mostrando a sua verdadeira imagem. Se essas visitas aterradoras dos homens de preto continuarem, o nosso mundo terá que se preparar para um despertar violento. Um despertar que poderá resultar no completo silêncio da raça humana. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Se você gostou deste vídeo em mais um Alienígenas, nós realmente apreciamos seu apoio. Por favor, se inscreva no canal Alienígenas. A sua participação é muito importante. Prometemos trazer a você conteúdo mais interessante e envolvente. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade e pela sua participação. Seu apoio nos faz continuar, e não poderíamos fazer isso sem você. Lembre-se de que cada curtir, compartilhar e inscrever-se ajuda muito a alcançar mais pessoas. Vamos continuar a construir esta comunidade juntos. Obrigado mais uma vez pelo seu apoio inestimável. Até a próxima.